Vessone, o Fernando perguntou sobre a Arena, o Euler sobre futebol, mas eu queria te ouvir também. A gente falou bastante da situação, mas o que a oposição tá falando sobre propostas, como está o discurso de cada um desses candidatos? A gente viu aí algumas matérias muito boas do Meu Timão também, já divulgando um pouco da narrativa de cada candidato ali. Tem gente já falando em parque de diversão, roda gigante do Corinthians, que tem. E a gente não pode esquecer também, o Corinthians vem de um ano aí de recorde de déficit, tem a grana da Arena ajuda muito a pagar as dívidas da Arena, mas o time não está numa situação financeira muito confortável também, por conta de investimentos nos anos passados. Quanto isso pesa também nos discursos? Tem um candidato que acaba falando mais de finanças. O que cada um está falando e o que eles têm a oferecer também para convencer o sócio a votar neles? Basicamente, todos os candidatos de oposição que a gente já entrevistou, que já participaram de lives, que eu já estava. Basicamente, eles estão batendo muito na parte financeira, que é o que você disse. Independentemente da Arena, o Corinthians hoje tem 700 milhões de dívida, sendo 239 a curto prazo, que é a dívida mais preocupante, sem dúvida nenhuma é a mais preocupante, mas um total de 700. O ano passado fechou com menos 177, foi a primeira vez na história que fechou acima de 3 dígitos, com 3 dígitos negativos. E aí depois a gente, numa matéria de um processo do Jusilei, que perdeu mais de 20 milhões, que a gente divulgou, a gente descobriu uma perda que os conselheiros não sabiam, bateu 200 milhões negativos o ano passado, eles estão até, como eu disse, refazendo o relatório de 2019. Ou seja, e eu também, se eu fosse da oposição, eu também estaria batendo claramente nessa tecla. A situação, o Andrés percebeu que isso é um assunto espinhoso, estava pensando, por exemplo, em contratar o Marcinho do Botafogo, ligou para o Botafogo e disse, é o lateral de recua aí, vamos dar uma parada aí, porque não dá não. Eu não posso gastar esse dinheiro agora. O Ione Gonzalez, 3 milhões de euros, claro que ia contratar. A gritaria estava tão grande, oposição, imprensa, torcidas organizadas, o Corinthians disse para o Benfica, eu infelizmente eu vou exercer a cláusula aqui, ele não fez os 5 jogos obrigatórios, eu não vou comprar ele, deixou o Benfica pé da vida, e aí teve aquele rolo todo do Pedrinho, novo contrato, etc. Então a oposição está batendo muito nessa tecla da parte financeira, o que eu acho que está correto. Para mim, é algo que inviabiliza você de contratar grandes jogadores, de você pagar melhores salários, você tem que bater nisso mesmo. O Corinthians perdeu muito a mão, o Andrés nesses últimos 2 anos perdeu muito a mão, gastou muito, contratou muito a gente trouxe uma matéria no Meu Timão, que o Otero agora, o último, foi o 36º contratado do Corinthians, na era Andrés agora, de 3 de fevereiro de 18 até anteontem, quando saiu a matéria. São 937 dias no poder, 36 jogadores contratados, isso dá uma contratação a cada 26 dias. Eu acho muita coisa, uma contratação a cada 26 dias, você trazendo um jogador novo para o seu elenco. Então, o André sabe disso, errou a mão, contratou demais. Desses jogadores todos, 18 deles sequer estão no CT, que foram contratados de fevereiro de 18 para cá, nesse levantamento que a gente fez. Isso é um absurdo, é muita gente. Então, a oposição está batendo, o Augusto Melo está com um plano também, que é o lance da roda gigante, mas, na verdade, é um plano mais de revitalização do Parque São Jorge. A ideia dele, que eu acho uma ideia interessante, é trazer dinheiro de fora. Ao invés de você só ficar com dinheiro de mensalidade de sócios, é você abrir um parque dentro do Parque São Jorge, porque o terreno é muito grande, com roda gigante, com uma história de um parque para cachorros, com uma situação ali de pequenos shows na fazendinha, você trazer dinheiro de fora, abrir para que um day use, para que o torcedor do Corinthians, que está vindo do exterior, de outros estados, de outras cidades, possam curtir o Parque São Jorge, deixar um dinheiro ali, mais ou menos como a gente faz no Wet n Wild, em outros parques aqui temáticos de São Paulo. A ideia é boa. Então, assim, além das finanças, o Augusto Melo fala muito nessa parte de revitalização do Parque São Jorge. O Mário Gobi mais na parte de finanças. O Maritã não deu entrevista para ninguém, basicamente, então a gente não sabe muito bem o que ele está querendo. E o Paulo Garcia também não anunciou e não falou muito sobre isso. Basicamente, os discursos que a gente tem ainda são do Mário Gobi e do Augusto Melo, basicamente em finanças, e essa parte de revitalização aí que o Augusto Melo está batendo, que ele acha que é muito importante
do próprio Parque São Jorge, que é uma cidade dentro de um grande clube como o Corinthians, mas não deixa de ser um terreno muito grande, um ambiente muito grande corintiano ali, e são as pessoas que votam também. Então você tem um impacto ali, sem dúvida nenhuma. Uma vez um cara brincou, uma vez vou contar uma coisa, um cara brincou comigo que se você construir um salão de beleza no Parque São Jorge, aí a gente volta naquele papo anterior, o tamanho do impacto de votação de sócio e não de sócio de torcedor, que o futebol às vezes pesa menos, por incrível que pareça. Se você abrir um salão de beleza gratuito dentro do Parque São Jorge ou for campeão da Libertadores, vai ter sócio votando no candidato que construir o salão de beleza para a esposa dele lá curtir e ele não gastar dinheiro. E o impacto do título da Libertadores vai ser menor na cabeça desse cara. Infelizmente, é o que se paga hoje para quem tem a votação não aberta ao sócio do futebol, por exemplo, vamos dizer assim, e só aos sócios do clube, mas não tem jeito. Quando você tem um clube associativo de mais de, sei lá, 70, 100 anos do Corinthians, você tem que respeitar essa galera toda que está lá no dia a dia também. É isso. Eu já passo para você, Euler. Só vou dar uma moral ao pessoal aqui que está mandando mensagem. Se inscrevam no canal também, gente. Tem duas perguntas sobre a Arena, né? Que é o tema quente, né, Wilson? Não tem como. O Anderson Santos pergunta aqui, ó, pelo excesso de demora no name rights, o quanto ele chega defasado, questionado e politizado? Eu acho que é uma pergunta interessante também sobre o quanto o Corinthians perdeu nesse período, desde a inauguração da Arena até agora. E outra pergunta também do Gia Cássio, se você sabe se existe possibilidade da empresa que vai comprar os name rights patrocinar a camisa também, algum outro tipo de patrocínio aí com o clube, não só com a Arena, Vessone. E obrigado por ter mandado mensagem aí, Gia Cássio e Anderson Santos. Obrigado aí pelas mensagens. Vamos lá, Gia, primeiro eu vou começar pela sua. Tem possibilidade sim, porque quando você fecha um contrato desse tamanho, você vai implodir a empresa para dentro de você, do seu clube, da sua sede social, do seu CT. A roupagem que vai ser feita com acordo desse tamanho, eu não tenho dúvida que vai ser muito grande em todo tipo de contrato. Eu acho que vai pôr a marca até na trave. Se precisar da Arena, vai pôr a marca na trave. Se precisar ter um banner do tamanho do mundo do lado de fora, vai ter. Então, a camisa não se sabe ainda ao certo oficial se eles vão comprar e vão ter acesso a pelo menos a um pedaço da camisa, se não patrocínio master, até porque o BMG é patrocinador, até está no contrato, até está no documento oficial do clube das finanças de 2019. Lá está clara a cláusula que vai o contrato até 2023, 5 anos de contrato, que pede uma parte ali que diz que as partes podem conversar no final de 2020, na troca de presidentes. Você tem ali uma brecha, se você quiser, talvez pagar uma multa, vai ter uma brecha para conversar, mas a princípio o BMG é parceiro do Corinthians por 5 anos. Mas isso não está oficializado, mas o que eu acho é que, como vai ser um contrato muito grande, ela vai entrar de cabeça e vai mudar muita coisa, então eu não duvido que ela vá somar um pedacinho aí da camisa do Corinthians também, eu não sei se o Master, mas isso, eu repito, não é oficial. Em relação à defasagem, eu acho que ela tem, eu não entendo muito de finanças, vocês entendem muito mais do que eu, mas o que eu vou dizer, eu vou dar um exemplo. O Corinthians pegou 400 milhões da Caixa, 400 milhões do BNDES, mas quem deu o dinheiro saiu da Caixa, foi a Caixa que repassou o dinheiro autorizado pelo BNDES, ela foi o fiador do dinheiro. O Corinthians já pagou para a Caixa 120 milhões. As pessoas falam, o Corinthians não pagou. Não, já pagou 120 milhões. Para o clube hoje, ele deve 470 para a Caixa e para a Caixa o clube deve 536. Olha, você vai falar, peraí, eu peguei 400, já paguei 120 e na melhor das hipóteses eu estou devendo 470. Que história é essa? É os juros. São os juros. Então, se tivesse fechado o name rights lá atrás, muito provavelmente você já teria agregado um dinheiro, já teria pagado a parcela maior, já teria gastado menos juros e você já teria o pagamento da Caixa muito mais facilitado. Então, não há como não dizer que não há uma defasagem. Eu não tenho dúvida nenhuma que há uma defasagem. Além da imagem também, acho que de uma maneira ou de outra você tem uma defasagem na imagem. Mas se essa conta de padaria, peguei 400, já paguei 120 e devo 470,
alguma coisa teve um impacto financeiro, sem dúvida nenhuma, ao não ter o name rights. Então, essa defasagem, para mim, ela já existiu. É isso, foi até positivo o Itaquerão, né, que se especulou no começo, né, que iria pegar, acabou não pegando tanto, acho que foi até positivo para o Corinthians E ficar nesse com caso, Arena Murilo, Corinthians. Né? até um detalhe interessante que você está dizendo, o Danilo Augusto, que é o proprietário, CEO do meu timão, que o site já tem há 11 anos, ele fez uma coluna muito interessante há um tempo atrás, ele pegou pelo Google Analytics para analisar a palavra Itaquerão na imprensa, no Google em si. E é impressionante isso que você está dizendo, e ele publica o gráfico na coluna dele, o apelido Itaquerão, o nome Itaquerão simplesmente morreu. Morreu. O gráfico mostrava que em 2014, ainda até a época da Copa, ele era alto e ele veio aqui descendo e ele simplesmente sumiu da mídia, sumiu. Ninguém mais fala Itaquerão, a não ser, acho que o único veículo que fala é a Folha, que eu não entendo nem muito motivo ainda, mas a Folha agora quase não tem mais esporte, então nem noticia muito sobre esporte. Então, o apelido Itaquerão praticamente morreu, todo mundo só fala Arena Corinthians, o que para o clube, como você disse, foi muito positivo, mas é só um detalhe interessante desse lance do Google Analytics, que são coisas que as pessoas, pouca gente sabe, mas que numa análise de mercado, etc., todo mundo sempre faz. Com certeza.